Bom, o tema da mensagem de hoje é hora de reagir. Sabe que Deus tem ministrado muito ao meu coração ao longo dos últimos meses, porque eu tenho perguntado ao Senhor, Deus, o que tem acontecido com a humanidade? Onde que nós vamos parar? Eu sei que todo esse mal que acomete a sociedade, ele tem um prazo, e quando Jesus Cristo voltar, nós estaremos em um lugar onde todos nós que confessamos a Jesus, que acreditamos que Ele é o único e o suficiente Salvador, nós estaremos na presença dEle, num lugar onde não haverá mais preconceito, num lugar onde não haverá mais desigualdade social, num lugar onde não haverá mais injustiça, num lugar onde não haverá mais dor. Mas ainda nós estamos aqui, Jesus ainda não voltou. E eu tenho perguntado, Senhor, o que nós devemos fazer para talvez pacificar um pouco mais esse momento? E o Senhor entregou essa mensagem para mim, enquanto eu estava lá, viajando de férias, e Ele falou, vocês estão perdendo a essência, é hora de resetar, é hora de começar de novo, é hora de relembrar as coisas que vocês já aprenderam e que por alguma razão vocês deixaram escondidos, ou então alguma coisa encobriu esses ensinamentos, então vocês parecem estar meio perdidos. Eu falei, é exatamente isso, Deus. E o tema dessa mensagem é hora de reagir. Sabe que em qualquer esporte que você pratica, nem sempre você ganha. Você compete para você ganhar, mas muitas vezes você está ali tomando um sufoco dentro do seu esporte. Eu gosto muito, eu sou um praticante de jiu-jitsu. Jiu-jitsu nós dizemos que nós estamos sendo amassados por alguém, né? Alguém apertando a sua cara, apertando o seu pescoço. E se você esperar pacificamente a atitude, o ímpeto do seu adversário, você vai acabar ou se machucando ou então perdendo essa batalha. Então uma hora você tem que explodir, você tem que gerar alguma explosão dentro de você, para que você afaste a pressão que está vindo sobre o seu rosto, sobre o seu braço, para aliviar então você começar a reagir e, como um jogo de xadrez, você criar uma estratégia para pegar o seu adversário. E nós vivemos em um tempo onde a igreja parece estar inerente aos problemas da sociedade. Parece que nós estamos num vácuo, num vazio, sem saber como agir contra os ataques que nós estamos recebendo de todos os lados. Sabe que, historicamente, desde a queda do homem, nunca houve um período de paz. Historicamente, existe um historiador britânico chamado Arnold Toynbee que disse isso. Ele que foi um expert, um estudioso no nascimento, no crescimento e na queda das civilizações. Se nós pegarmos somente no século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais. A primeira no período entre 1914 e 1918, onde aproximadamente 30 milhões de pessoas perderam a sua vida. Então, quando o povo, o mundo achou que, uau, isso já é demais, nunca mais vai acontecer, porque é uma tragédia, pensa, 30 milhões de pessoas morreram. Existe uma segunda guerra mundial, poucos anos depois, entre 1939 e 1945, onde 60 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas, por conta do ódio, por conta da busca por um espaço, busca por um terreno. E a verdade é que nós vivemos em guerra. Você está em guerra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, nós estamos em guerra. Ih, gente, misericórdia, é hora de reagir. Fala para o seu amigo aí do lado, nós estamos em guerra. Você sabe que o Enzo, nesse semestre, ele sempre vem com coisas novas da escola dele, né? E ele falou, pai, quantas guerras estão acontecendo no mundo hoje? E eu falei, uma. Ele errou. Eu falei, como errou? Hoje eu aprendi na escola que existem ao menos 8 guerras acontecendo ao redor do mundo. Enquanto nós, pela grande mídia, só somos informados a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, existem outras guerras acontecendo. Síria, Iêmen, República do Congo, Mianmar, Afeganistão, em tantos outros lugares. Se a gente for para o Rio de Janeiro, existe uma guerra acontecendo entre o tráfico e a polícia. Existem guerras acontecendo. E nós vivemos em um tempo muito delicado.
Eu tenho 36 anos. Eu posso falar durante esses 36 anos da minha vida. Eu acho que nós nunca vivemos nesses últimos 36 anos um momento tão delicado. Talvez você seja mais velho do que eu e possa falar, não, existia um tempo onde as coisas eram muito piores. Mas nesses 36 anos de vida eu nunca vi um tempo com tanto ódio, as pessoas tão raivosas, as pessoas não querendo combater um pensamento, mas combater a atitude das pessoas, desejando o mal, querendo desconstruir pensamentos, pregando ódio. E eu não estou aqui hoje para falar assim, olha só, nós vamos agora virar a igreja da paz. Vamos pregar a paz, porque a paz atrai as pessoas. Não, calma. O Evangelho, ele precisa gerar algo novo nas nossas vidas. E nós precisamos voltar à nossa essência. Sabe, nós vemos um cenário na política que nos dá medo, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa animosidade, ela não vem de agora, ela não vem dos últimos 8 anos. É algo que foi construído ao longo de décadas. E aqui nós estamos, nós vivemos nesse momento, famílias guerreando contra famílias, partidos políticos guerreando contra partidos políticos, guerras ideológicas, muitas coisas estão acontecendo, mas o nosso principal inimigo e a nossa principal guerra estão sendo deixadas em segundo plano. E na moral, falar para vocês, é exatamente isso o que o nosso principal inimigo quer que você faça. Quer que você tire o olhar dele e volte os olhos para as outras circunstâncias, para que você não fique e não perca tempo tentando combater o real problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu fui para a lua de mel, eu fui para a África do Sul e eu visitei um lugar de leões, né? Fiz o safari e tudo mais, e um dia a gente foi fazer um passeio onde nós visitamos leões e existiam vários espaços grandes com leões, e você podia entrar nos espaços com os leões desde que você não tivesse medo. Então, primeiro lugar lá, né? Cara, é um espaço enorme, talvez um espaço do tamanho desse auditório aqui, eram para leões entre 0 e 3 meses. Pensa que um leão de 3 meses era mais ou menos do tamanho de um cocker, né? Então 3 meses do tamanho de um cocker, e eu entrei nesse lugar, nesse ambiente deles, e foi super legal, cara, que experiência maravilhosa. Eles vieram brincando, eles brincam, só que um desses leões deitou no meu pé, e eu pensei, Jesus, tem tantos lugares aqui, e esse lazarento desse leão vem bem no meu pé. E detalhe, ele começou a morder meu cardaço, e a hora que eu fui tirar, ele tentou morder a minha mão. Eu falei, eu acabei de casar, serei enterrado aqui na África do Sul mesmo. Mas o guia que estava ali conseguiu distrair o leão, eu consegui tirar o meu pé e ficou tudo bem. E ele falou, vamos para a próxima, leões de 4 a 6 meses. Eu falei, nem a pau, velho. Não, é tranquilo, olha só, ele nem tem juba. Eu falei, não tem juba, mas tem dente. Quem morde não é a juba, é o dente. Você entende isso, né? Enfim, só que um leão de 6 meses já é um leão do tamanho de um cachorro de grande porte, do tamanho de um São Bernardo, por exemplo. É o tamanho de um leão de 6 meses, a única coisa é que ele não tem juba. Sabe por que eu não entrei naquele lugar? Porque ele disse o seguinte para mim, você pode entrar, é seguro desde que você não tenha medo, porque se você tiver medo, o leão vai sentir, ele vai te atacar. Como eu não sou tonto, eu não entrei, e eu fiquei fora. Sabe por quê? Porque eu tenho noção que com um leão de 3 meses eu consigo me defender. Com um leão de 6 meses eu não iria conseguir me defender. E o estrago que ele poderia causar na minha vida era enorme. Só que eu só pude tomar essa decisão porque eu sabia do que um leão é capaz de fazer. Você só consegue reagir em uma guerra se você souber contra quem, contra o quê e qual é o motivo dessa guerra. E eu acho que é nisso que nós estamos perdidos. Nós não sabemos contra quem, nós não sabemos o porquê das nossas dificuldades e quem é o nosso real inimigo. E eu quero começar esse culto, essa mensagem, já vou entrar nos pontos, fazendo uma pergunta para você: quem é o seu inimigo no dia de hoje? Pode falar aí.
Você pode falar diversas pessoas. Você pode falar: olha, hoje de verdade o meu principal inimigo é o meu chefe. Hoje o meu principal inimigo é o meu vizinho. Hoje o meu principal inimigo é o meu marido. Hoje... São várias coisas, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender quem de fato está manipulando as pessoas que nos fazem mal. Você entende isso? Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa que está nos machucando, para alguém que está nos ofendendo, e nós desejamos coisas ruins para elas, não é verdade? Você é ser humano, eu não estou falando que isso é certo, isso é errado. Mas você olha e você fala: Senhor, pode promovê-lo ao céu, ou então rebaixá-lo, só tira ele do meu caminho, né? Mas nós não entendemos quem está por trás, quem está manipulando essas pessoas que tanto nos ofendem. Alguns acreditam que estão lutando por um ideal, contra um sistema político, contra uma ideologia. E deixa eu te falar, você pode lutar contra quem você quiser, é um direito seu. Mas hoje eu preciso te lembrar que existe um inimigo que tem manipulado pessoas e tem causado muitos danos em vida de pessoas. E o objetivo dele é causar um dano na sua vida, na sua alma, para sempre. Eu quero ler com vocês o que Paulo escreve lá na carta de Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Diz assim, se você não tiver Bíblia, não vai aparecer aqui, você pode acompanhar aqui. Diz assim: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e a sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Vocês estão vivos? Amém. Pegando esse texto de hoje, eu quero abordar de forma bem prática 3 pontos que Paulo nos mostra, tá? Primeiro, contra quem não é a nossa luta. Paulo deixa muito claro, antes mesmo de mostrar quem realmente é o nosso inimigo, quem não é o nosso inimigo. Paulo, ele quer dar a entender aqui simplesmente a natureza humana. Não há qualquer pensamento aqui, meu irmão, de que a carnalidade humana ou pecaminosa das paixões humanas, porque quando as pessoas leem carne, elas automaticamente entendem como paixões humanas. Não, Paulo deixa claro aqui que esse combate, a nossa luta, se dá entre homens e sobre os homens. Paulo não tem a menor intenção de negar que existe a fraqueza da carnalidade do homem, mas nesse ponto Paulo está falando a respeito de humanos e sobre os humanos, tá? A verdade é que nós vemos pessoas hoje lutando contra todos os tipos de situações, menos com o inimigo correto. Vizinhos, quem aqui tem problema com o vizinho? Pode levantar a mão aí. Não é possível que nessa igreja não tem ninguém com problema com o vizinho, gente. Levanta a mão aí, você aí, ó, os corajosos. Levanta a mão quem quer que o vizinho seja... Brincadeira. Quem tem problema com o vizinho? Cara, talvez seja aquele vizinho que fica colocando funk a madrugada inteira e você querendo dormir porque você tem que trabalhar no dia seguinte. Talvez seja aquele vizinho que fique fazendo festa e você tem um bebê pequeno e a única coisa que você quer é dormir e fazer o seu filho dormir. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas muitos problemas entre vizinhos acontecem e é muito comum agressão entre vizinhos. É muito comum morte entre vizinhos. Principalmente quem mora no andar mais baixo e tem vizinho no andar de cima, parece que é um demônio. O cara faz sapateado na sua cabeça, não é verdade? Quem aqui mora em apartamento sabe o que eu estou falando. Mas é isso. Existe uma guerra entre povos, entre países. Existe uma luta entre marido e mulher.
A mulher que reclama do marido, o marido que reclama da mulher, a mulher reclama que o marido é grosso, o marido reclama que a mulher não honra. Existe uma batalha imensa sendo travada entre pais e filhos. Não, porque o meu pai não me entende, porque eu faço isso, eu falo A, o meu pai entende B, e o pai fala, o meu filho não me honra, o meu filho não tem um coração de gratidão. E existe essa batalha, existe uma batalha entre funcionários e chefe. O meu chefe quer me explorar, capitalista sem vergonha. Existe uma batalha sendo travada em todos os ambientes, nas questões políticas. Existe uma guerra sendo travada. Existem tantas outras, mas sabe qual é o ponto principal desse meu primeiro ponto? Paulo nos diz contra quem não é contra os homens. A sua guerra não é contra o seu vizinho, a sua guerra não é contra a sua mulher, contra o seu marido, a sua guerra não é contra os partidos políticos, a sua guerra está sendo travada no âmbito espiritual, meu irmão. E sabe o que tem feito a igreja? Sabe por que a igreja tem reagido tão mal? Porque sobre nós foi derramado algo muito específico da parte do Senhor. Gênesis 1:26 diz, Deus confabulando com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não está falando ali de uma semelhança física, mas está falando de uma essência. Porque se nós corremos para o livro de 1 João capítulo 4, nós descobrimos que a essência de Deus é o amor. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês: com um discurso de ódio, nós estamos demonstrando a natureza de Cristo, sim ou não? Com o discurso de intolerância, nós estamos demonstrando o amor de Cristo? Sim ou não, gente? Vamos ser sinceros. Com o discurso de pouca paciência, nós estamos demonstrando que o nosso Deus é um Deus de amor, e que esse amor foi derramado sobre as nossas vidas. Porque se Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo, olha só, o amor que eu tenho, eu derramei sobre a vida de vocês, e vocês têm que passar o amor para as outras pessoas. Prova disso a palavra de Deus diz assim: se você disser que ama a Deus, mas não amar o seu próximo, você é um mentiroso. Agora, como que você ama alguém se você quer falar mal dessa pessoa, falar mal das suas atitudes, falar mal de quem ela é? Preste atenção onde eu vou chegar, porque eu não estou fazendo um discurso de inclusão a qualquer custo, não é isso. O que eu quero te mostrar é que a igreja tem se perdido e tem lutado contra o inimigo errado. Recentemente eu ouvi um pastor dizendo, lá nos Estados Unidos, no meu momento ali onde eu estava fazendo um exercício, eu coloquei uma pregação e eu ouvi um dos maiores absurdos que eu ouvi nos últimos tempos. Ele diz assim, que a igreja de Cristo foi, como é que ele usou a palavra? Eu anotei a palavra aqui, foi corrompida pela mensagem do Deus de amor. Eu falei, como é que é? Calma aí. Gente, por Deus do céu, eu voltei, porque eu falei, eu acho que eu entendi errado, deve ser corrigida pelo Deus de amor, sei lá, corrompida não, vamos voltar, porque se nós estivermos agindo em amor, nós teríamos esse templo aqui lotado de pessoas. Posso falar uma coisa para você? Nós teríamos esse templo aqui lotado de pecadores, prostitutas, travestis e todo tipo de gente que a sociedade rejeita, estariam aqui recebendo a palavra e sendo ministrada pelo verdadeiro evangelho. Mas o ponto principal não é que a igreja foi corrompida, a igreja não entendeu a mensagem do Deus de amor. Quantos têm filhos aqui? Deixa eu te falar uma coisa, você ama o seu filho incondicionalmente, amém? Você daria a vida pelo seu filho sem pestanejar, concorda comigo? Você aplaude tudo aquilo que o seu filho faz? Sim ou não? Você concorda com tudo aquilo que o seu filho fala ou faz? Você pregar um evangelho do Deus de amor não significa que você valida a atitude e ações de pessoas. São coisas completamente diferentes e distintas. O fato de eu pregar que Deus é amor me empodera para amar a pessoa a despeito dos erros que ela possa ter. Porque se Jesus Cristo me amou, mesmo eu, Ramon, pecador, cheio de sujeira, e Ele derramou sobre mim esse amor para que eu fosse capaz de amar também os perdidos, a gente está lutando completamente errado. Quem ama educa, quem ama corrige,
Quem ama busca restauração, busca arrependimento. Quem ama busca transformação de vida. A falta de entendimento sobre essa essência tem feito pessoas partirem para os lados extremos. Pecador, você não é bem-vindo aqui. Se eu fosse Deus, eu faria igual Noé fez. Cara, peraí, irmão, porque se Deus fizesse igual fez na época de Noé, eu iria junto, você iria junto, todos nós seríamos, mortos. Ou existe algum justo aqui? Justo assim, santo perante Deus? Nós precisamos mudar o nosso foco. As pessoas têm lutado contra tudo, lutado contra os homossexuais, lutado contra os bolsonaristas, lutado contra os lulistas. O discurso de ódio tem cegado as pessoas, tem feito com que as pessoas se afastem completamente do Deus de amor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A luta que está acontecendo hoje, ela está sendo travada de forma completamente errada. Se nós pegarmos esse texto que Paulo diz em Efésios, ele deixa claro quem não é o nosso adversário. Nós estamos lutando contra quem ele diz que não é. Mas eu quero finalizar esse primeiro ponto falando o que Paulo também disse em 1 Coríntios 13. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Presta atenção às características do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. O próprio Paulo definiu o amor como um dom supremo. O ser humano corrompeu o significado desse amor, para que o seu discurso seja adaptável. Nós precisamos entender uma vez por todas que o nosso oponente não são as pessoas. Você entende isso que eu estou falando? Se o seu vizinho está te enchendo o saco, comece a orar por ele. Comece a orar pela paz na casa dele, porque talvez a paz que exista dentro de você, ele não tenha no lar dele. Aí ele tem que ficar escutando música horrível e te apurrinhando. Mas sabe o que você faz? Coloca o seu joelho no chão, ora pela vida dele. Quando você trombar ele no elevador, encontrar ele na escada, na porta, fala que você tem um dia abençoado. Comece a declarar com a sua boca. Mas só é possível você declarar a palavra de Deus, a essência de Deus, se você viver a palavra de Deus e tiver a essência de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, que a boca fala, do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de amor, as palavras que sairão da sua boca serão palavras doces, serão palavras de amor, serão palavras que trarão conforto, mas confrontarão o pecado. Nós não podemos nos calar diante do pecado, mas nós temos que ser estratégicos e entender o que falar. Não é com ódio que nós traremos as pessoas para dentro deste lugar. Venha como você está, mas não permaneça do mesmo jeito. Uma vez que você entender isso, meu irmão, que a sua luta não é contra pessoas, a sua ira não se voltará contra essas pessoas, mas se voltará contra aqueles que têm manipulado essas pessoas. Amém? O segundo ponto que Paulo nos ensina é contra quem de fato é a nossa luta. Se nós pegarmos no versículo 12, ele diz assim: ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo, depois de nos mostrar quem não é o nosso inimigo, nos mostra contra quem nós devemos lutar. Sabe quem é o seu inimigo?
Fala para mim, quem é o seu inimigo? Não é o seu vizinho, é o diabo. O diabo de fato é o seu inimigo. Nós podemos achar alguns nomes característicos de Satanás na palavra. Diz assim: diabo, maligno, tentador, assassino, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, Deus desse século. E ele tem um objetivo muito bem traçado: roubar, matar e te destruir. Amém? Pedro também define Satanás como nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Nós podemos ver nesse texto aqui um alerta de Pedro, mais uma vez dizendo quem é o nosso inimigo. Mas ele diz para que nós andemos vigilantes, porque Satanás anda como um leão em volta ao derredor, procurando alguma brecha na sua vida, para ele roubar, te matar e te destruir. Deixa eu te falar uma coisa: como qualquer exército, existem os soldados maiores e os soldados menores, certo? Satanás também tem os demônios maiores e os demônios menores. E deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos parar de brincar, porque Satanás não está brincando. Ele não está tirando onda, ele não está de bobeira. Deixa eu te falar uma coisa: Satanás é especialista em criar ambientes para que você tropece. Ele sabe quais são as suas fraquezas, você não precisa falar. Ele sabe exatamente quais são as suas áreas de dificuldade. Ele sabe se você é um mulherengo, ele sabe se você é uma fofoqueira, ele sabe se você é um interesseiro, ele sabe se você é um ganancioso, ele sabe absolutamente todas as coisas, e o intuito dele é criar um ambiente para que você tropece. Então vamos dizer que você tem problemas com a bebida. Ele não vai te tentar, meu querido, com água de coco. Ele vai te tentar com bebida. Ele vai te proporcionar ambientes. Vem cá, meu irmão, vamos fazer um happy hour. A galera da empresa vai ter um happy hour, vai ter uma festa. Ele vai criar ambientes para que você tropece, para que você seja humilhado, para que você seja exposto. E posso falar uma coisa: ele tem conseguido cada vez mais. E toda vez que você cai, ele ri da sua cara. Ele fala: você sabia e você caiu. Como um patinho, você sabia e você caiu. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo não é seu amigo, não. Se você visse o diabo cara a cara, face a face, e ele te contasse toda a estratégia dele para a sua vida, todo o plano que ele tem contra você: olha só, você vai levantar, eu vou te dar a oportunidade para você se levantar na sua empresa, e quando você estiver bem, quando tudo estiver tranquilo na sua empresa, com a sua família, eu vou passar o rodo em você, e você vai se machucar, e você vai se ferir, você vai acabar com a sua família, você vai acabar com os seus filhos, eu vou te humilhar. E ele começar, porque deixa eu te falar, é isso que ele faz, tá? Ele não vai falar: eu vou te dar uma promoção incrível e você vai curtir a sua vida com a sua família. Não. A última coisa que ele quer é que você fique bem com a sua família. Ele vai começar a criar ambientes para que você se lasque completamente. Se ele te falasse absolutamente isso, falasse assim: no fim, você vai estar tão distante de Deus, você vai estar tão distante de Jesus, que você nem vai conseguir gritar socorro. Você vai desacreditar, começar a desacreditar de quem Ele é. Então um dia você vai morrer e a gente vai se encontrar lá no inferno. Beijo, tchau. Se ele aparecesse cara a cara com você e falasse isso, eu posso te garantir que você seria o maior crente da face da terra, que você seria a pessoa mais fiel a Deus da face da terra. Mas deixa eu te falar, eu acabei de te dizer a estratégia de Satanás. É isso mesmo que ele vai fazer. Nós precisamos parar de brincar. Existe algo muito perigoso acontecendo nos dias de hoje, que é uma soberba espiritual. Achamos nós cristãos que caminhamos com Deus, que somos inatingíveis, que somos inabaláveis. Deixa eu te falar, inabalável, o único inabalável é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é falho, você pode cair, só que como você faz para não cair? Joelho no chão, oração, vida com Deus, propósito, busca, jejum, conversa com pessoas, não se assentar na roda dos escarnecedores. Existe uma série de coisas que a Bíblia nos mostra como nós podemos nos portar para que nós não caiamos nas mentiras de Satanás.
Satanás, ele quer te arrebentar. Satanás tem usado pessoas dentro da igreja. Satanás, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas acham que uma pessoa que é usada por Satanás é só aquelas que se estribucham, só aquelas que espumam pela boca, só aquelas que precisam do pastor, do diácono, do líder de célula para orar, para expulsar o demônio. Não, nem todo mundo fica endemoniado que é usado por Satanás. Deixa eu te falar uma coisa, existem muitos pastores que têm sido usados pelo diabo, não dessa igreja aqui, tá? De forma muito séria eu estou falando, não dessa igreja aqui, porque você nunca ouviu uma blasfêmia aqui em cima desse púlpito. Você nunca ouviu um pastor dizendo algo que não estivesse na Bíblia em cima desse púlpito aqui. Mas existe muitos pastores ao redor do mundo sendo usado por Satanás. Ah, Ramon, mas isso é possível? Claro que é possível. Zacarias 3:1 conta a história de Josué. Josué estava lá diante do povo, enquanto ele falava, a Bíblia diz que Satanás estava à sua direita para lhe opor. Você quer ler comigo? Vamos ler lá, Zacarias 3:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Satanás, ele é estratégico. Sabe o que ele tem usado? Uma estratégia não tão nova, mas que tem dado certo ainda nos dias de hoje. A Bíblia não é tão séria assim, a Bíblia não é tão certa, essa palavra ela não é tão inerrante, e ele começa a gerar descredibilidade na palavra de Deus, vindo pelos próprios ministros, ou então aqueles que deveriam se dizer ministros do Evangelho, que têm jogado fora todo o sacrifício de Cristo na cruz. Essa semana minha irmã Pauline me mandou um vídeo de um pastor chamado Michael Pitt. Eu tentei procurar ele na internet, eu não achei mais informações sobre ele, mas eu fiquei impressionado com o que ele falou. Posso ler para vocês? Ele diz assim, abre aspas: os padrões ficaram tão deturpados que nós temos cantores cristãos cantando músicas seculares e cantores seculares cantando músicas cristãs. Pregadores parecendo mais palestrantes motivacionais e palestrantes motivacionais tentando se passar por pastores. Adivinhadores agindo como profetas e profetas tentando adivinhar. Forte isso, não é? Lê essa frase, põe a frase de novo aqui para mim. Os padrões ficaram tão deturpados que nós temos cantores cristãos cantando músicas seculares e cantores seculares cantando músicas cristãs. Pregadores parecendo mais palestrantes motivacionais e palestrantes motivacionais tentando se passar por pastores. Adivinhadores agindo como profetas e profetas tentando adivinhar. Muito para o dia de hoje. Mas sabe quando ele disse isso? 1997. Em 1997. Ou seja, a estratégia de Satanás ela não é de hoje. Essa história da Bíblia ser reescrita não é de hoje. Não é de hoje que nós ouvimos que a Bíblia precisa ser reinterpretada de uma outra forma. Essa, a tática de Satanás foi a tática que ele usou no Éden para afastar Adão e Eva da presença de Deus, para enfraquecer o Evangelho. Nosso real inimigo é Satanás, mas a Bíblia traz uma palavra muito forte contra o levantar de Satanás contra a igreja. Sabe o que ele diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que diz. Que é isso que nós precisamos entender. Nós temos que ser estratégicos, parar de odiar o próximo, parar de tentar ficando desconstruir o pensamento do outro, parar de falar mal do outro e começar a entender que a nossa luta é contra Satanás. E com Satanás você não luta sozinho, você clama a presença de Deus, se levanta contra ele, se posiciona não como um observador daquilo que está acontecendo, mas como um soldado. Você não vai cruzar o braço e falar, deixa eu ver, interessante essa pessoa se ferrou. Você vai falar, cara, essa pessoa se ferrou, vem cá meu irmão, vou te ajudar a te levantar, e nós juntos vamos louvar o Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, e nós vamos envergonhar o Satanás, porque nós vamos dizer com as nossas bocas, você perdeu, você perdeu. Terceiro ponto, e último ponto dessa mensagem, é que é hora de reagir.
Você já entendeu contra quem não é a sua luta? Você já entendeu quem é o seu real adversário? Quem? Ah, meu querido, ou você não entendeu ou você está dormindo aí. Quem é o seu real adversário? Satanás, diabo, capiroto, esquerdão, seja lá como você chamar. Aí, não vai levar para o lado da política, hein? Ô Wesley, vem cá. O Wesley é meu amigo de 400 anos. A gente tinha um amigo, estou falando há quantos anos? 30 anos atrás, sei lá. Que não chamava o diabo de esquerdão, não chamava? Chamava, deve chamar até hoje. Tá? Estou falando há 25, 30 anos atrás, só para vocês verem que eu não estou levando para o âmbito da política, tá, gente? Vamos parar de achar que tudo é política, tá? Mas, como quer que você defina Satanás, ele é o seu real inimigo. Agora que nós sabemos contra quem é a nossa luta, nós precisamos entender quais armas nós temos disponíveis para serem usadas. Existem muitas armas, mas eu vou listar aqui algumas. Primeiro, arrependimento. Primeira arma a ser usada contra Satanás é o arrependimento. Porque o primeiro passo para reagir é você reconhecer que você é pecador, que você é fraco, que você é falho, que você precisa das misericórdias do Senhor se renovando na sua vida dia após dia. E somente assim, com confissão e transformação da sua mente, você não será mais escravo do pecado e será chamado filho. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu querido, você errou, você pecou, Satanás vai tentar buzinar na sua orelha e falar: pecador, quem é você para falar alguma coisa? Quem você pensa que você é? Eu sei os seus podres, eu conheço o seu passado. E aí você vai virar para ele e vai falar: e eu sei o seu futuro, eu sei para onde você vai quando meu Jesus voltar. Joelho no chão, confissão de pecado, transformação da sua mente. A segunda arma poderosa que nós temos disponíveis é a oração. Então, Jeremias 29:12 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Invocar tem significado de chamar. Invocar o Senhor significa clamar em fé. Assim como você chama um amigo quando você precisa ajudar, né? Quando você precisa de ajuda, vai fazer uma mudança, eu preciso mudar. Você tenta chamar os seus amigos, fazer aquele catado para que você não pague uma empresa de mudança. Chamar isso é pedir ajuda, pedir auxílio. Quando nos aproximamos de Deus em oração, temos a atenção dele. Vocês conhecem aquela música? Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Quando você estiver passando um momento de tribulação, ora, cara. Abre o livro de Salmos. Você quer alguém que mais orou que nem Davi? Está lá, Salmos. Pega, abre, aprenda a orar. Se você não sabe, a oração, muitas pessoas acham que precisa ser uma parada muito formal. Deixa eu te falar, é lógico que você não vai chamar Deus de mano, mas você não precisa chegar: ó excelentíssimo, meritíssimo Criador dos céus e da terra, Deus de Isaac, Abraão, Jacó e tudo mais. Cara, é um bate-papo com Deus. Deus não está preocupado muitas vezes com aquilo que você fala, Ele está preocupado com o conteúdo do seu coração. Por isso que a oração, ela serve para todo mundo, serve para aquele que tem 20 anos de ministério e serve para aquele que se converteu hoje. Porque é uma conversa, é um bate-papo, é você falar: Deus, o meu dia foi horrível, eu estou muito chateado, o meu chefe foi grosseiro comigo, a minha esposa me desonrou, o meu filho não é grato, eu não sei mais o que eu faço, eu estou bravo, eu estou irritado. Oração é isso, é você abrir o seu coração para aquele que realmente se importa com as suas emoções. Terceiro ponto, terceira arma: louvor e adoração. Nós falamos a respeito de arrependimento, nós falamos a respeito de oração e louvor e adoração.
São coisas distintas, porque adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e uma reverência genuína. Isso é adoração. É a expressão mais sincera e mais profunda do relacionamento do cristão. Você louvar é você admirar, é você falar bem, é você engrandecer. E diariamente nós temos louvado tantas coisas. Nós temos aplaudido pessoas, nós temos aplaudido artistas, nós temos aplaudido time de futebol, nós temos aplaudido políticos, nós temos aplaudido pastores. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos admirando os atributos únicos dEle: fidelidade, bondade, amor, longanimidade, retidão, justiça, misericórdia. Quando se fala sobre louvor e adoração dentro da igreja, muito se tende a pensar a respeito de músicas. Também é, porque em música, através das canções, nós adoramos a Deus, nós prestamos honra, nós prestamos homenagem, nós declaramos que Ele é excelente em tudo aquilo que Ele faz. Quando nós somos alimentados por uma vida íntegra com Deus, dos nossos lábios saem palavras de louvor. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Da sua boca não pode jorrar palavras de adoração e saiu da igreja ter uma língua maledicente. Você não pode falar que Deus é amor aqui dentro e sair lá fora e discursar ódio contra pessoas que estão presas em pecados, que estão perdidas nas suas tentações, na sua carne. Satanás, ele quer o contrário, ele quer que você fale mal. E deixa eu te falar uma coisa: cada vez que você fala mal de alguém, cada vez que você propaga o ódio, a única pessoa que você está agradando é Satanás. Você vai dormir com isso na sua cabeça essa semana, e toda vez que você falar mal de alguém, você vai lembrar: eu acabei de agradar Satanás. Sabe o que Satanás faz para você quando você agrada ele? Muito bem, gostei de ver, bora para a próxima. Cara, não é brincadeira, o mundo espiritual não é brincadeira não. As coisas têm acontecido, as pessoas têm se perdido, e todos nós prestaremos contas por cada palavra que sai da nossa boca, por cada sentimento por nós gerado na vida de outras pessoas, por conta de uma fofoca que você fez. Pare de falar dos outros e comece a adorar a Deus. Deixa eu te falar, no começo desse ano aqui eu estava muito machucado por conta de atitudes de outras igrejas. Eu falava: Deus, isso não pode ser o corpo de Cristo. Não é assim. Nós temos uma visão tão legal aqui na Church de somar, de ajudar outros ministérios, e nós vemos outros ministérios tentando basicamente nos derrubar, cara, vindo aqui na frente da nossa igreja, buscando ovelhas. Sabe o que Deus me falou? Ramon, você vai fechar sua boca e você vai fazer o que eu te chamei para fazer, que é pregar o evangelho. Eu trato com as pessoas, eu trato com a liderança, você prega. Você entendeu? Eu falei: entendi, Senhor. E posso falar uma coisa? Quando isso aconteceu, quando Deus falou no meu coração, eu compartilhei com a Érica, compartilhei com o Lucas, saiu um peso das minhas costas, saiu um sentimento, uma raiva que estava no meu coração. E hoje, quando as pessoas muitas vezes vêm comentar a respeito de outros ministérios, eu falo: irmão, vamos orar por essa igreja, vamos orar para que Deus invada aquele lugar e para que Deus transforme o coração, se precisar ser transformado, daqueles que estão à frente dessa igreja. Nós somos falhos e nós precisamos exercer misericórdia na vida das pessoas também. E o quarta e última arma que eu quero falar para você, não menos importante, tá? Não é porque está em quarto que é o menos importante, é o poder de Deus. Efésios 6:10 diz assim: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Cristo é o poder do Deus Pai, e é nesse poder que os demônios são expulsos, que os enfermos são curados, que as vidas são transformadas, que as almas são resgatadas. É por isso que quando nós oramos aqui, nós sempre finalizamos em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque nós estamos invocando o nome dele, porque é o nome dele que é poderoso. É isso que nós precisamos entender.
Ele detém o poder. A honra é dele, a glória é dele e o poder é dele. O poder não é seu, o poder não é meu. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm pedir oração, achando que só o fato de eu orar elas já vão ser curadas. Eu não sou o curandeiro, eu carrego um nome que tem poder para curar. Então eu tenho autoridade e ousadia para declarar esse nome. E para orar segundo a Bíblia, quando ela diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E é isso que nós fazemos aqui, mas é no nome dele. E toda vez que alguém vem contar um testemunho de cura, de libertação, de salvação, Deus foi engrandecido, Ele foi exaltado. Eu não quero o meu nome vinculado a isso. Eu não quero, olha, eu orei lá no Ramon, o Ramon orou por mim. Não, eu não quero ser reconhecido simplesmente pelo pastor que opera a cura, porque não sou eu quem opera é Ele. Eu sou um canal, cara. Você pode ser um canal. Você pode ser um meio de Deus usar para trazer salvação para a vida das pessoas. João 14, 13, 14 diz assim: e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. É tempo de nós mudarmos o nosso foco, mudarmos o objetivo da nossa luta. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra humanos. Nossa luta é contra aquele que está manipulando as pessoas. E quando você orar, isso serve para mim também, porque eu também sou humano. Muitas vezes no meu coração eu desejo coisas ruins. Eu tenho pedido: Deus, muda o meu coração. Uma vez a Érica falou para mim: se Deus aparecesse para mim e pegasse a pessoa que eu tivesse mais dificuldade na vida, uma pessoa talvez asquerosa, que a sociedade inteira não goste, e falasse assim: você hoje tem a oportunidade de salvar essa pessoa, ou então mandá-la para o inferno. Ela falou: eu com certeza falaria: Senhor, salva a vida dessa pessoa. O amor de Deus tem que nos levar a esse lugar, a desejar que todos aqueles que estão longe, estão perdidos, estão sendo manipulados, possam se encontrar com Cristo e ter as suas vidas transformadas. Quero encerrar esse culto lendo para vocês o que está escrito em Tiago 4,7. Diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que tem acontecido nos dias de hoje é ao contrário. As pessoas estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Nós precisamos quebrar isso. Eu queria pedir que você feche seus olhos e abaixe sua cabeça, e nós vamos orar. Primeiro eu quero orar com você, que talvez tenha entrado aqui hoje pela primeira, segunda ou terceira vez, mas nunca tenha entregue o seu coração para Deus. Talvez você esteja assistindo pela 50ª vez, mas nunca tenha feito uma oração de entrega ao Senhor, falando: Senhor, eis aqui o meu coração. Hoje você entendeu que para você usar essas armas, você só consegue usar essas armas se você tiver relacionamento com Ele. Se a boca fala do que está cheio o coração, você só pode proferir palavras de bênção se você conhecer de fato aquele que abençoa. Se você conhecer de fato a essência do Deus que traz a bênção, do Deus que traz a paz, do Deus que traz a restauração, a ressurreição, a vida. E entenda muito bem que eu não estou aqui te convidando para se tornar um religioso. Eu estou aqui te convidando para se tornar um amigo íntimo, um filho de Deus. E só existe um meio de você fazer isso: confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abrindo o seu coração e falando: Senhor, tudo que eu tenho está aqui, mas eu coloco tudo aos teus pés, e eu declaro que a partir de hoje o Senhor detém o poder da minha vida, o Senhor detém o meu coração. Talvez você esteja travando batalhas no seu dia a dia, no seu cotidiano, e você não entende como você ainda não conseguiu superar. Eu quero te falar que sozinho você não consegue lutar contra Satanás. Ele é infinitamente menos
poderoso do que Deus. Deus é infinitamente superior, infinitamente mais forte, infinitamente mais superior a Satanás, mas Satanás é muito mais forte do que você. Por isso que nós, quando vamos travar uma batalha espiritual, nós não vamos desacompanhados, nós clamamos a presença de Deus para que Ele venha conosco nos ajudando nessa conquista. Para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração. E eu quero perguntar se existe alguém aqui hoje que deseja fazer uma oração de entrega e dizer: Senhor, aqui está o meu coração. Eu não aguento mais andar sozinho, eu não aguento mais me sentir perdido, eu não aguento mais perder as guerras, eu quero reagir, e o meu primeiro passo é o arrependimento, e eu quero declarar com a minha boca que o Senhor é o meu Salvador. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Fique com a sua mão levantada que nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida. Se você deseja fazer essa oração, não fique envergonhado no seu lugar. Glória a Deus pela sua vida aqui também. É tempo de você se levantar, é hora de reagir. É hora de reagir. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando nas nossas vidas nós parecemos que estamos no mar, e aí vem uma onda, te encobre, você consegue levantar, e outra onda te encobre, e você está tomando caldo atrás de caldo e não consegue. Cara, Deus está com o braço forte, estendido para te buscar. Você precisa somente erguer a sua mão e falar: aqui ó, eu estou aqui. Eu queria pedir que você que deseja fazer essa oração, levante do seu lugar. Nós vamos orar com você. Você que levantou a sua mão, que deseja entregar o seu coração, fique em pé no seu lugar. Pode ficar em pé no seu lugar, não tenha vergonha. Aqui ninguém quer te expor, ninguém quer te pedir nada. Nós simplesmente queremos orar por você. Existe alguém que levantou a mão ali? Pode ficar em pé, não tenha vergonha. E quero te pedir mais. Queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. Se você está nesse ambiente, talvez esteja com vontade, mas não com coragem. Eu quero te falar que Jesus Cristo foi corajoso para se entregar naquela cruz para morrer por você. E o seu passo é simplesmente abrir o seu coração. Se você não tem coragem, pega na mão de alguém que está do seu lado e fala assim: amigo, me leva lá na frente que eu não consigo sozinho. Eu não tenho coragem de ir sozinho, eu estou com medo, eu estou com vergonha. Eu não sei se isso que eu estou sentindo é realmente para eu fazer. Faça, porque uma das coisas que Satanás quer lançar sobre a sua vida é dúvida. Uma das maiores mentiras que Satanás tem lançado é: deixa para o domingo que vem vai dar certo, domingo que vem está tranquilo, domingo que vem vai virar, vai dar bom. É agora. Esse é o dia que o Senhor fez para que você tenha uma vida transformada. Então, pela última vez eu vou declarar que todas as cadeias, as correntes que Satanás talvez possa ter amarrado nos seus pés, nessas cadeiras aqui, está quebrada em nome de Jesus. E você tem liberdade para vir a esse púlpito e entregar a sua vida para o Senhor, porque toda a honra, toda a glória é dele. Ele está operando, Ele está fazendo, Ele está agindo. Existe mais alguém? Vem agora. Não? Então nós vamos orar. Eu queria pedir que você virasse para cá um pouquinho, olhasse para mim um pouco. Você que está online nos assistindo, está aparecendo um QR Code na sua tela. Se você deseja fazer essa oração conosco, deseja entregar o seu coração, nós vamos orar. Eu peço que você repita essa oração e depois coloque a câmera do seu celular nesse QR Code, entre em contato conosco para que nós possamos te ajudar a entender como nós podemos servi-lo. Amém? Queria pedir que você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração e que você repita comigo assim essa oração: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu declaro, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados. Eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoo a vida dos teus filhos, cada um daqueles que decidiram, optaram e tiveram coragem para vir aqui, Pai. E eu declaro a sua paz sobre os corações. Eu declaro, Senhor, um tempo novo, um tempo de relacionamento, um tempo de paz nas suas vidas, Deus, que eles possam ser cheios do seu Espírito e saber que eles não estão mais sozinhos, mas que eles agora têm a companhia do melhor comandante de todos
todos os tempos, do melhor comandante que já existiu, do comandante mais poderoso, mais eficaz, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu queria pedir que vocês acompanhassem os diáconos. Nós vamos fazer uma oração individual por vocês, fiquem tranquilos, nós não vamos pedir nada, simplesmente orar por vocês, amém? Eu queria pedir para a igreja ficar em pé nesse momento. Quantos aqui têm sentido uma batalha muito difícil sendo travada? Quantos aqui têm tido dificuldade de enxergar e lutar? Talvez você esteja nessa situação que eu falei, sentindo que é só porrada, é porrada o tempo inteiro. É só baque, é só má notícia, é só tragédia, é só desesperança, é só... Eu não sei o que está dentro do seu coração, mas eu quero te falar que é hora de reagir. É hora de reagir, e o primeiro ponto é arrependimento. Então eu queria pedir que, se você deseja reagir, que você coloque seu joelho no chão agora, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui. Que você comece a falar com o Senhor, que você comece a demonstrar a sua vulnerabilidade a Ele, que você comece a demonstrar a sua fraqueza diante dEle, que você comece a dizer: Senhor, eu não consigo, sozinho eu não posso, eu estou aqui em sinal de rendição, Senhor, me humilhando diante do Senhor e pedindo: fala comigo, me ajuda, me dê as estratégias, me dê o amor, me dê a paz. Fale com o Senhor, é você e Ele agora, é a oração, é você e Ele agora, amém? Agora você que já botou o seu joelho no chão, já orou. Senhor, nós estamos aqui, Pai, declarando que nós não seremos mais feitos de bobos por Satanás, Deus, nós não seremos mais manipulados. Nós declaramos uma mente renovada sobre nós, Deus, nós declaramos um coração sensível ao Teu toque, Senhor, nós declaramos os nossos olhos abertos, Senhor, sem qualquer tipo de escama que possa impedir a nossa visão. Nós declaramos o nosso ouvido destampado, Senhor, para ouvir a Sua voz, e nós declaramos os nossos lábios purificados para louvar e engrandecer o Seu nome, Deus. Pai, nos momentos de dificuldade, que nós saibamos onde recorrer, a quem recorrer, como recorrer, Deus. O Senhor nos dá, Senhor, tantas estratégias. O Senhor nos enche de equipamentos, Senhor, para enfrentar o nosso real inimigo. Mas nós, Senhor, como diz nesse mesmo capítulo em Efésios, nós nos revestimos com a Sua armadura, nós colocamos o Seu capacete, a Sua couraça, Senhor, a sandália, o escudo da fé, Senhor, a espada da verdade, e nós estamos prontos, Deus. Prontos não para combater pessoas, mas prontos para combater, Senhor, Satanás, que tem usado pessoas, Deus. Essa é a nossa batalha. E nós pedimos, Deus, que o Senhor reacenda o fogo do amor em nós, Deus, a chama da paixão dentro de nós, Pai, para que o nosso discurso não venha a ser um discurso inflamado que separe as pessoas, Deus. Que seja um discurso que seja direcionado somente, Pai, àqueles que frequentam essa casa, Deus. Mas um discurso, Deus, que possa conquistar aqueles que estão machucados. O discurso, Deus, que possa alcançar aqueles que estão longe. Deus, nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Teu Espírito, Pai. Nós temos consciência disso. Deus, da mesma forma que Satanás é especialista em gerar ambientes para que nós caiamos, Deus, que nós possamos ser especialistas em gerar ambientes para que a Sua presença seja manifesta, Deus. É isso que nós Te pedimos e nós Te entregamos esse tempo, Pai. E que essa mensagem, Senhor, seja guardada no coração de cada um daqueles que estão aqui. Nos momentos de dificuldade, Senhor, nas suas mentes, nas suas emoções, que eles possam saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guardando, e que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e as potestades, Deus. Nós Te louvamos por esse tempo, e nós encerramos esse culto orando, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você seja abençoado e que a sua semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus.